Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estou aqui direto da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Xingu, em São José dos Pinhais. E hoje, excepcionalmente, nesta quarta-feira, estamos a semana toda celebrando, vivendo intensamente o Cerco de Jericó em nossa paróquia. Com certeza você tem participado também, ou aqui, ou pelas transmissões ao vivo que estamos fazendo. Então hoje, excepcionalmente, nós não teremos a oração do Ângelus ao vivo, mas você vai ficar com a belíssima pregação do Padre Givanildo Torres, da Canção Nova, que aconteceu no último domingo, na missa do domingo, que foi a missa do retiro de avivamento que estivemos aqui. Uma belíssima pregação que também é uma catequese, então espero que você aproveite. E depois da hora do Ângelus, hoje com o Padre Givanildo da Canção Nova, nós já vamos emendar a transmissão, porque teremos o terceiro dia do Cerco de Jericó. Hoje estará aqui conosco o Padre Cleberson Evangelista. Então venha participar conosco, ou se você vai ficar em casa, assista, nos acompanhe e compartilhe este momento de graça que estamos vivendo. Um abraço e que Deus abençoe você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Demos um sentar. Creio que a maioria, ou se não todos, estavam aqui na Santa Missa. Já participamos às 9 e vocês já me ouviram me apresentar, não é? Mas agora, talvez de uma forma menos informal. Sou o Padre Givanildo Torres, sou membro da comunidade Canção Nova. Há 12 anos já na comunidade, graças a Deus. Eu entrei na comunidade, eu era um piá ainda, né? Apesar de não ser muito velho, né? Ainda ter cara de piá. Lá na comunidade o povo me chama de Padre Piá, né? Ainda mais quando tá sem clésima, de camiseta, aí que vira cara de piá mesmo, né? E há 12 anos eu entrei na comunidade Canção Nova, entrei em 2006, com a graça de Deus. Tem 4 anos, esse ano completa 4 anos que eu fui ordenado padre em Cachoeira Paulista. E sendo ordenado no mês de outubro, cheguei aqui em Curitiba, né? Aqui não, né? Lá em Curitiba, que é São José dos Pinhais. Cheguei em Curitiba em abril de 2015. Então, agora durante esses dias, sábado, sexta-feira, eu farei 3 anos aqui na missão que eu cheguei, graças a Deus, no dia 20 de abril, que eu cheguei na missão. Muito feliz de poder estar aqui com vocês nesta manhã, para nós partilharmos a palavra, mas muito mais do que isso, fazermos a experiência com a oração. Esse retiro é um retiro de avivamento, e é isso que nós estamos pedindo para nós, para o Brasil, e até mesmo a palavra, não é? A palavra avivamento, ela diz tornar ou tornar-se mais vivo, animar-se, avigorar-se, ou reanimar-se, recolher-se, despertar. Avivamento fala daquele que pode estar dormindo e que precisa ser reavivado, reanimado. Só pode se reavivar algo que esteja morto,
sem vida. E então, neste final de semana, vocês já estão aqui desde ontem, e que já estão rezando, já estão adorando, já estão clamando, mas nessa manhã nós queremos meditar sobre o despertar-te. Vamos pegar a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 13, para que nós entendamos 13 ao 14. Efésios capítulo 5, versículos de 13 a 14. Amém? Oh Deus, me ajude. Amém. Efésios 5, 13 a 14. Mas tudo que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui está uma ordem acompanhada de uma promessa. É preciso despertar, tu que estás dormindo. Aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele se dirige a uma comunidade muito viva. E antes mesmo de nós adentrarmos naquilo que nós queremos experimentar no dia de hoje, é preciso nós entendermos essa comunidade de Efésios, aos Efésios, essa comunidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade portuária na época. Na época dos romanos, era a terceira maior cidade do Império Romano. Ali se tinham mais ou menos umas 300 mil pessoas morando ali. Então se percebe que não era uma cidade pequena, era uma cidade muito grande. Ali se tinha um culto muito famoso, um culto a Artemis, a deusa Artemis, ou aos gregos a deusa Diana, que era uma deusa da fecundidade, uma deusa da caça. E então se vivia uma prostituição muito clara no meio daquela cidade. E a comunidade que Paulo fundou ali foi uma comunidade muito viva, uma comunidade que acontecia tudo o que eles queriam. Era uma comunidade que pregava a palavra de Deus, era uma comunidade que exortava os irmãos, era uma comunidade, podemos dizer, perfeita. Então eu quero, para que nós possamos testemunhar mais a isso ainda, vamos comigo até o Apocalipse de São João, porque Éfeso é uma das cidades que o autor João escreve, uma das 7 igrejas. Apocalipse 2, versículos de 1 até o 5. 1 até o 5. Vamos entender como era essa comunidade de Éfeso, para que nós entendamos por que Paulo, ele pede para aquele povo despertar. Apocalipse, é o último livro da Sagrada Escritura, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei que não suportas os maus, pusestes à prova os que dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste.
Veja, parece ser uma igreja muito fervorosa. É uma igreja que denunciava o pecado, era uma igreja que não suportava os falsos profetas, era uma igreja que aguentava a perseguição por causa do nome de Jesus, era uma igreja organizada. O próprio anjo fala: és perseverante. Era uma igreja que não desanimava, era uma igreja que vinha as tribulações, que vinham as tempestades, e esse povo não desanimava. Parece ser uma igreja boa, perfeita. Qual é o pároco, que não quer ter uma igreja assim, perseverante, constante, que não desanima, que não tolera os pecados e os erros, porque quando um começa a errar, ele vai lá corrigir, mas não somente para acusar, vai apontar o caminho certo, onde uns aos outros cuidam-se. Imagina só, era uma igreja muito boa. O teu esforço e a tua constância e a tua conduta. Veja, o próprio Jesus conhece as obras dessa igreja, as fadigas dessa igreja e a perseverança desta igreja. Era uma igreja de obras, era uma igreja de luta, eles lutavam, eles trabalhavam pela comunidade, e era também uma igreja perseverante. Meu Deus, era uma igreja boa, um povo bom, mas veja o que continua a leitura dizendo: mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Mas tenho contra ti, o próprio Deus diz: eu tenho algo contra ti. Tu és muito boa, tuas obras são maravilhosas, a tua fadiga, o seu cansaço por trabalhar pelas coisas da igreja é maravilhoso. Conheço a tua perseverança, você é perseverante, vocês são perseverantes, mas veja, tenho algo contra ti. E o que Deus tem contra este povo? Que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, converte-te e volta à tua prática inicial. A única coisa que Deus tem contra essa igreja de Éfeso é que eles fazem muito, eles trabalham bastante, eles são de grupo de oração, eles perseveram, eles vêm para os terços da paróquia. Essa igreja, ela luta, ela é incansável, ela não se cansa facilmente. Essa igreja é perseverante, essa igreja persevera na oração, persevera nas práticas. Essa igreja não permite que coisas erradas aconteçam no meio deles, mas essa igreja esqueceu algo importante. Essa igreja esqueceu do primeiro amor. Essa igreja não ama mais a Jesus Cristo. Essa igreja não ama mais a pessoa de Jesus. Eu tenho algo contra ti. Tu abandonastes o teu primeiro amor. Essa igreja faz tudo pelas obras, faz tudo por aquilo que é visível, mas o coração abandonou o Senhor. Por isso que essa igreja de Éfeso, Jesus exorta essa igreja: retorna-te ao primeiro amor. Vocês precisam acordar. Sabe quando a gente está num estado sonâmbulo, em que você faz até alguma coisa, mas você não tem consciência mais? Um estado letárgico, a letargia, é isso que o Senhor quer despertar em nós. Por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo: desperta, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta. O Senhor quer nos chamar nesta manhã e está chamando a sua igreja para despertar.
é ruim, é errado, tudo que a igreja está fazendo ao seu Senhor. Não. A igreja tem construído, sim. A igreja tem crescido, sim. A igreja tem se preocupado com as obras, sim. Mas a igreja tem esquecido o seu primeiro amor. A igreja tem esquecido o teu Senhor. São Francisco de Sales, ele exortava as suas filhas espirituais e os seus filhos espirituais, dizendo para eles: as obras de Deus não são Deus. As obras de Deus não são Deus. Uma coisa são as obras de Deus e a outra é Deus. Nós confundimos obra de Deus com Deus. Fazer para Deus é diferente de estar com Deus, porque eu posso me tornar um profissional de igreja, mas posso ter esquecido o meu amor por Deus. E quando nós nos tornamos profissionais de igreja, nós vamos querer a nossa recompensa. Quando nós nos tornamos profissionais, empregados, a gente quer a nossa recompensa. Quando a gente trabalha para alguém, a gente espera no final do mês que venha o dinheiro, que venha o salário, não é? Ou aqui alguém ama tanto o trabalho que chega no final do mês e diz para o patrão: não precisa me pagar, porque eu amo o que eu faço, não é? Tem alguém que já fez isso para o patrão, né? E se tiver um patrão que tiver empregado aqui, deve estar rezando para isso acontecer, né? Para você amar tanto o seu trabalho, que quando chega no final do mês diz: eu não preciso de recompensa, porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Não existe. Se nós trabalhamos, é porque nós precisamos, é porque nós esperamos que chegue no final do mês. E aí se vem R$1 a menos, né? A gente quer saber o porquê que não veio aquele R$1, porque eu tenho direito daquele R$1 que não veio. Meus irmãos, às vezes nós podemos estar nos comportando com Deus como se nós fôssemos empregados dele, que precisa no final do mês ele pagar a nossa conta. Quando nós nos tornamos apenas profissionais de igreja, nós queremos a nossa recompensa. E então nós estamos assim, chega para o padre, né? Para o padre, e fala assim: eu trabalhei o mês inteiro, eu me dediquei nesse batismo que ia acontecer, a catequese o ano inteirinho, para chegar no dia da missa do crisma, o meu nome não ser citado pelo bispo. Isso é uma injustiça. Quantas vezes, meus irmãos, nós trazemos essas injustiças dentro de nós, porque nós esquecemos para quem nós trabalhamos. Nós esquecemos que mais do que um trabalho é o amor que nos move. Por isso a igreja hoje precisa de um avivamento, porque o avivamento nos tira aquela carga pesada de sermos apenas funcionários, de sermos apenas profissionais, de sermos apenas empregados da igreja, e nos devolve a sermos filhos da igreja. Filhos que suportam a dor, que suportam a incompreensão, que suportam a pregação, a perseguição, que suportam porque não amam as pessoas, porque não ama a obra, ama verdadeiramente a Deus. E quem verdadeiramente ama a Deus é capaz de suportar todas as coisas. Quem ama verdadeiramente é capaz de suportar todas as coisas. Voltemos à igreja primitiva, voltemos aos Atos dos Apóstolos. Aqueles homens saíam alegres por terem sido dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. O que movia o coração desses homens? Pedro, que nós acabamos de falar na Santa Missa, um homem rude, um homem impetuoso, no verdadeiro sentido da palavra, no sentido negativo da palavra. Era um homem que não estava nem aí para o que ia acontecer. Era
espontâneo, mas não media as consequências das suas palavras. Ah, Senhor, eu vou morrer por ti. A primeira que chega e diz para ele: você andava com o mestre. Ele diz: eu? Não ando não. E depois mais 2 vezes negou. Mas depois o derramamento do Espírito Santo, ele percebeu que ele estava dormindo na sua fé. E o Espírito Santo o despertou para uma nova realidade. Desperta tu que dormes. Nós podemos estar agindo apenas pelo impulso. Nós corremos o risco de estarmos sendo levados pela correnteza, por aquilo que as pessoas acham, por aquilo que as pessoas pensam de nós. Nós podemos estar indo de acordo com a correnteza e sendo carregados. Não, nós não podemos ser deixados levar por este mundo. Nós precisamos nos despertar. Quando a gente está dormindo, tem gente que dorme como uma pedra, e que a pessoa pode acontecer o que acontecer, a casa pode cair, né? E a pessoa não acorda, está dormindo. Meu Deus, quando nós estamos dormindo, nós estamos vulneráveis. É ou não é? Estamos vulneráveis. A pessoa pode ir lá no seu quarto, jogar umas 3 gotinhas de veneno na sua boca, e você lá roncando igual um porco, né? Roncando daquele jeito, e você vai morrer e não sabe nem de que você morreu, né? A pessoa pode ir lá, pode pintar sua boca, pode fazer de você um palhaço, né? Tem muitos casos assim, as brincadeiras de adolescência, de juventude. A gente ia para as excursões, dormia no ônibus, acordava tudo pintado, né? Com a cara daquele jeito, com creme dental e tudo, né? Quando a gente está dormindo, a gente se torna vulneráveis. Seu esposo, né? Pode fazer o que quiser com você quando você estiver dormindo. Pode te enfiar uma faca no peito, você não sabe nem de onde veio a faca, né? Se ele te ama, né, daquele jeito, né? Não pode mais te ver, que é um amor, né? De tocar o teu coração, mas tocar o coração com a ponta da faca, né? Era alcançar o teu coração, meu bem, né? Mas nós estamos vulneráveis quando nós estamos dormindo. Veja só, se a igreja, e aí desculpa usar a expressão igreja, não estou usando a expressão igreja para dizer da esposa de Cristo, imaculada, santa, sem mancha. Estou usando a expressão igreja para falar de mim e você. Essa igreja que é pecadora, que somos nós, que fazemos parte. A igreja está vulnerável. Nós corremos o risco de ser vulneráveis, porque tudo aquilo que se apresenta para nós, nós aceitamos. Qualquer benzedeira, qualquer pessoa que diz ser católica, que aparece aí fazendo milagres, curas, nós estamos indo atrás e se perguntando: será que é verdade mesmo? Olha como nós, igreja, estamos vulneráveis. Quantas doutrinas têm surgido, quantos movimentos têm surgido, quantas pessoas falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, e o povo está tudo correndo atrás, tudo vulnerável. Mas o Espírito Santo, Ele quer fazer uma obra de restauração no nosso coração. Ele quer fazer uma obra de avivamento para nós nos despertarmos para a realidade do mundo. O mundo está querendo acabar com Jesus Cristo, está querendo acabar com a fé, e nós estamos num espírito de letargia total, como que tudo estivesse maravilhoso. Está maravilhoso, é só você ligar a televisão. Eu tenho, graças a Deus, uma maravilhosa sorte, uma sorte grande, de todas as vezes em que eu quero, e é uma atitude minha de querer, ligar a televisão e prestar atenção no que está acontecendo nesses canais abertos, seculares, eu sempre encontro uma evangelização contra, né? Uma contra-evangelização, um contra-princípios, uma maneira que a televisão, que as novelas têm feito com que cada vez mais as pessoas fiquem adormecidas. E é isso que a TV faz,
ela vai nos adormecendo, ela vai infiltrando coisas pequenininhas, a ponto de uma das maiores, e aqui é denúncia mesmo, uma das maiores escritoras de novelas do Brasil, você deve até conhecê-la, o sobrenome dela é Pérez. Como que é o nome dela? Glória, isso, de Glória não tem nada, né? Glória Pérez, numa entrevista que ela deu no final do ano passado a uma grande revista de âmbito nacional, ela diz: eu não me considero uma escritora de novelas, eu me considero uma historiadora, eu me considero uma pessoa que abre novos tempos para o mundo. Porque ela diz, tudo que eu tenho como intuição e eu coloco nas novelas, começa-se a viver, começa-se a acreditar. Vocês lembram de uma novela que ela escreveu, chamada Barriga de Aluguel? Que na época, isso era inconcebível. Foi somente ela escrever que começaram-se a aprovar leis para que crianças pudessem ser geradas no ventre de outras mulheres. Tudo isso, meus irmãos, isso vai sendo colocado na nossa cabeça de uma vez por todas? Não, vai sendo colocado, olha, aos pouquinhos. São doses pequenas que vai chegando na nossa vida e daqui a pouco nós estamos aceitando tudo. Preciso dizer para você, tome cuidado, porque eu não sou contra o homossexual, eu não sou homofóbico. O que eu não concordo é com a depravação da sexualidade. Daqui a pouco, nós de igreja, estou dizendo nós, padres, leigos, religiosas, estamos nas marchas a favor da homossexualidade. Sabe por quê? Porque isso vai sendo colocado de maneira muito sutil na nossa vida, e vai adentrando no meio da nossa família, pelo quê? Pelos filmes que nós vamos assistindo, pelas novelas que nós vamos assistindo, e aí começa a se dizer, não tem problema nenhum, são gente, são pessoas, merecem se amar, merecem se gostarem, merecem ser felizes, sim, merecem, mas não ir contra a própria natureza. E assim, meus irmãos, posso falar de homossexualidade, posso falar do aborto, posso falar da eutanásia, posso falar de tantas outras coisas que têm surgido e que nós estamos recebendo doses pequenas de remédio para nós ficarmos adormecidos. A igreja, ela precisa se despertar. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, para clamarmos a Deus que Ele nos desperte, e Ele desperte a nossa consciência. Meus irmãos, nós seguimos a Jesus Cristo, e é a Ele que nós servimos, e nós precisamos cada vez mais abrir o coração a Jesus, porque senão, se nós não abrirmos o coração a Jesus, nós vamos abrir o nosso coração para o mundo, e o mundo está aí para nos sugar. Você acha que o mundo ama cristão? Não. Vocês acham que o mundo ama aquele que é seguidor de Jesus Cristo? Não. O diabo tem ódio de nós. E sabe como ele vai conquistar? Não aparecendo com uma cara feia, te assustando e dizendo, eu vim te pegar, eu sou o bicho papão. Não é assim. Ele, como Paulo diz, se transfigura em anjo de luz. E é através dessa luz que nós vamos indo, vamos seguindo, e daqui a pouco nós estamos no buraco. Existe um livro, uma ficção, de um escritor muito conhecido chamado C.S. Lewis, que talvez você já tenha visto um dos filmes dele, que é cristão, filme cristão chamado Crônicas de Nárnia, que é um desenho. Aquele desenho, ele é todo cristão do começo ao fim dele. C.S. Lewis escreveu um livro chamado A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz.
São cartas que o tio troca com o sobrinho. O sobrinho é um diabo pequenininho ainda, que não sabe como se comportar como um verdadeiro diabo, ele está aprendendo, e então ele tem essas conversas em cartas com o seu tio, que já é um diabão, né? Que já é grande, e que já é muito experiente na arte de diabolicar as coisas, de fazer as coisas diabólicas. Então, a primeira carta que ele escreve para o seu tio, a segunda carta que ele escreve para o seu tio, depois da primeira, o tio dizendo: olha, você já pode começar a fazer coisas diabólicas na vida das pessoas. Vai lá, olha lá, aquele jovem, está prestando atenção naquele jovem? Então, vai lá, destrói a vida dele. E então o diabo, o sobrinho, vai e passa uma rasteira no jovem, e derruba ele, porque na mesma noite ele experimentou as drogas, ele experimentou a bebida, ele experimentou o cigarro, ele experimentou a prostituição, e no outro dia ele estava em coma no hospital. E então ele escreve a carta para o seu tio dizendo: eu ganhei, eu consegui, derrubei aquele jovem, quase o matei. E então o diabo, tio, o diabão, escreve para ele: você fez tudo errado, não é assim que se faz. E ele se pergunta: por que, tio? Eu fui o pior diabo que existe, eu fui na vida dele. Porque ele disse assim, o diabo, tio, o diabão, disse ao seu sobrinho: se você derruba ele de uma vez, o nosso inimigo vai vir e vai levantá-lo de uma vez. E aquilo que você fez para destruí-lo, vai ser a glória e a ressurreição dele. Não é assim que se faz. Você tem que ir devagar. Você precisa ir muito devagar, destruindo aos poucos, para que nem mesmo ele perceba que ele está caindo. E quando ele não perceber, e quanto menos, melhor, quando na hora que ele menos perceber, ele já não tem mais volta, aí ele vai se matar, aí sim nós ganhamos. Meus irmãos, a ação do diabo no mundo não é extraordinária, a ação do diabo no mundo é sorrateira, é silenciosa, é aos poucos que o diabo vai tentando e vai nos assediando, vai entrando na nossa vida, e quando a gente menos percebe, a gente já está tirando a própria vida. Assim é a ação dele no mundo, e assim é a ação dele pelos meios de comunicação social. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem, se eu soubesse, se a polícia, ela revelasse os casos de suicídio no Brasil, nós ficaríamos espantados. Talvez você seja dessa área da polícia, seja da área de investigação, ou você conheça alguém, pergunte para essa pessoa: não divulga-se para que então não fomente mais o suicídio. Porque quanto mais se divulga uma coisa, mais as pessoas querem ir, né? Se começar a divulgar que colocar a mão no fogo faz bem para a pele, o que vai ter de gente queimada neste mundo, né? Olha, sua pele vai ficar sequinha, vai mesmo, né? Parece um pururuca de porco, né? Mas se o mundo começa a dizer assim: olha, descobrimos uma nova técnica de rejuvenescimento, fique 3 minutos no fogo, e você vai ver como você vai ficar jovem. O que você vai encontrar de gente queimada, porque é impressionante como as pessoas seguem aquilo que a mídia, aquilo que a TV, o que for, né? Quantos projetos de emagrecimento você já fez, né? Porque um fala: ó, a dieta da lua é boa, né? Só não come a lua, o resto você come tudo, né? Ó, dieta disso é bom, olha, beber água, só beber água, claro, vai beber só água, vai emagrecer mesmo, né? Mas quantas coisas nós vamos atrás, e então, aos poucos, vai se infiltrando uma cultura em nosso meio de morte. Quantas pessoas estão se matando por causa das mídias sociais?
Está cada vez mais surgindo estudos dizendo que as pessoas que ficam em Facebook, em Instagram, em Twitter e seja qualquer outra coisa por aí, estão com uma tendência muito maior de ficar depressiva. A depressão tem aumentado entre os jovens por causa das benditas mídias sociais. E isso é espírito de morte, entrando em nossa família, entrando em nossa casa. Por quê? Porque você está lá, sozinho em casa, sem ninguém, e você vê a foto das suas amigas, cheio de amigos, em lugares bonitos, né? E você vê isso, aquilo, e você diz, por que eu não estou lá? E aí a inveja começa a aparecer, a raiva contra você mesmo começa a aparecer. O seu amigo tira foto, não é? Estou aqui atravessando o rio Danúbio, aqui na Europa, no barco, e você olha para o seu lado, tem o rio Belém, canal Belém, né? E aí você olha para ele e diz, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar tirar uma foto bonita, né? E por aí vai, né? As pessoas estão lá, tirando fotos em lugares maravilhosos, e você aqui, e isso vai gerando uma cultura de morte. Mas nós, meus irmãos, precisamos despertar para essa realidade. Nós somos chamados neste final de semana, neste domingo, a nos despertar. Chega de nós vivermos num estado de letargia. Chega de nós vivermos num estado de deixa a vida me levar. Tem gente que já terminou a música na cabeça, né? Vida leva eu, né? Chega, meus irmãos, nós somos chamados a sermos cristãos. E como cristãos defendermos a nossa fé. E como cristãos sermos batizados no Espírito Santo. E como cristãos sermos reanimados. Quantos têm se perdido? Sabia que hoje a maior demanda da Igreja Católica não é mais para as igrejas evangélicas? O maior debando da igreja, que está saindo em grande quantidade, é para a religião, para não mais ter religião nenhuma. O ateísmo está crescendo em nosso meio, porque você reza, nada acontece. Por quê? Porque nós estamos sendo profissionais de igreja, e não estamos sendo mais homens e mulheres de Deus. O que precisa se levantar é uma geração de homens e mulheres de Deus. Quem tem problemas aqui, levanta a mão. Em casa, pessoal, na família, todos nós temos. Mas o que vai te segurar, bendito, bendita, não é o milagre e a cura que Deus vai fazer, não. O que vai te segurar em Deus é o amor que você tem com Ele. E se nós não formos batizados no Espírito Santo, nós não seremos capazes de suportar até o fim. Porque está chegando o tempo em que o mundo está para ser renovado por Deus. E quando esse tempo chegar, cada vez mais nós seremos perseguidos. Cada vez mais a fé não vai poder ser proclamada. Cada vez mais vai se fechar o cerco. Você sabe muito bem, se você não sabe, você pode pesquisar, que na época da ditadura militar no Brasil, foi a época em que a igreja foi mais perseguida no nosso país. Muito mais do que no tempo de colonização, até porque a igreja estava nascendo aqui, nasceu com os portugueses. Foi o tempo que a igreja mais foi perseguida. E cuidado para não querer voltar esse tempo de perseguição à igreja. Mas vai ser inevitável. Tudo está caminhando para que cada vez mais o nome de Jesus seja proibido de ser pregado e de ser anunciado. Nós estamos vivendo no céu ainda, mas vai chegar o tempo das dificuldades. E se nós não recebermos um novo avivamento do Espírito Santo, nós não seremos capazes de suportar. Não seremos. Então, ou nós clamamos
um novo sopro do Espírito Santo sobre nós, ou então nós continuaremos sendo pessoas fracas. E aí eu preciso dizer para você, infelizmente, a igreja está cheia de pessoas fracas. E eu posso ser um homem fraco, onde qualquer coisa que as pessoas falem de mim ou contra mim, eu já estou desistindo de tudo, já não quero saber mais de nada. Nós estamos sendo muito fracos. Qualquer coisa que as pessoas falam, qualquer fofoca que aparece, nós já estamos querendo desistir de tudo, eu já não quero mais, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber de pastoral, eu não quero mais saber de movimento, eu não quero mais saber disso, daquilo. Por quê? Porque nós estamos sendo fracos. Pessoas melindrosas. Será que eu e você não estamos sendo pessoas melindrosas? Você sabe o que é uma pessoa cheia de melindre, né? Uma criança cheia de melindre, um adulto cheio de melindre, o não me toque, não me olhe, não me faça nada, nem olhe para mim. Ah, meus irmãos, nós precisamos de uma igreja renovada. Nós precisamos de uma igreja de homens e mulheres que dão a vida por Jesus Cristo, que dão a vida por anunciar, que dão a vida por pregar a palavra de Deus, que dão a vida. Nós precisamos disso, e por isso nós estamos neste final de semana clamando um avivamento do Espírito Santo na igreja. E não só a igreja aqui, a igreja do mundo. A igreja católica precisa de um avivamento, e Deus sempre mandou um avivamento para a igreja quando ela mais precisava. E nós queremos pedir ao Senhor que Ele avive a sua igreja, para que verdadeiramente surjam homens e mulheres de Deus, e não profissionais de igreja, que querem receber o seu salário no final do ano ou no final do mês, que estão assumindo, dizendo: a igreja é minha, aqui você não pode tocar, isso aqui sou eu que cuido. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sejam capazes de suportar as maiores afrontas, que sejam capazes de suportar as angústias e a perseguição, que sejam capazes de suportar a dor. E aí eu pergunto para você, você tem uma doença, você pede a cura de Deus, se Deus não te curar, você vai ficar de mal de Deus, porque Deus não te curou, ou você vai continuar amando a Jesus Cristo, porque o seu amor a Jesus Cristo independe daquilo que Ele faz, porque o seu amor a Jesus Cristo é por aquilo que Ele é. Amor a Jesus Cristo por aquilo que Ele é, e só o Espírito Santo é capaz de fazer isso em nós, amarmos a Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz, e aí está o verdadeiro avivamento no Espírito, homens e mulheres apaixonados por Jesus, homens e mulheres que dão tudo por Jesus, e é diante dEle que nós queremos clamar nesta manhã, ou já começo de tarde, um avivamento poderoso do Espírito Santo sobre nós. Desperta, tu que dormes. Pode ser que você esteja dormindo no seu pecado, esteja dormindo na sua vida, esteja dormindo na sua casa. Sua casa pode estar se desmoronando, e você achando que está servindo a Deus, mas a sua casa está se desmoronando. O Espírito Santo quer te avivar. O Espírito Santo quer avivar as nossas famílias. O Espírito Santo quer avivar essa igreja, para que, como a igreja de Éfeso, ela seja assim uma igreja de obras, ela seja assim uma igreja com fadiga, que trabalha, uma igreja perseverante, mas uma igreja que não esqueceu o primeiro amor, que não esqueceu o amor a Jesus Cristo, porque pode acontecer muita coisa. Ah, meus irmãos, você pode fazer muito, você pode ficar a semana inteira aqui na igreja, limpando essa igreja do teto ao chão, tirando o pó de todos os cantos, mas se você perdeu o primeiro amor, de nada adianta. Precisamos retomar o primeiro amor, e este primeiro amor é o amor que nós temos sim por Jesus Cristo.